Nos campos de manhã ardente, dirigiu-se o semeador, caminhando indiferente pelos gramados em flor. E seguiu e foi andando pelos campos que encontrou, sempre semeando, até que o saco esvaziou. Do saco que a mão levava, caíram os grãos à toa. Ele nunca examinava se a terra era mal nem boa. Ora à beira da estrada, ora em silvado espinhoso, ora em terrão pedregoso, depois em fecundadeira. A quem à margem dos caminhos desamparada ficou, comeram os passarinhos, nem ao menos germinou. A quem teus espinhos foi cair, morreu sufocada, sem mais produzir. A quem das pedras foi cair, nasceu e secou profundamente, e secou sem produzir. Só a última ditosa que em bom terreno caiu, cresceu bela e vigorosa, e frutos bons produziu. Amigos que sois da aurora, esperança do Brasil, meditai atentamente os ensinos que a mensagem encerra, e para a boa semente sejamos como a boa terra, que ela germine possante em nossas almas em flor, medem frutos abundantes, premiando o semeador. Todos nós somos semeadores, que possamos semear a boa semente no exemplo de cada dia, não só falando, cantando, declamando, mas nos atos, na dedicação das nossas tarefas que a gente realiza, temos que realizar com muito amor, com muito carinho, que é isso que nos transforma por dentro, né? O amor no coração. A palavra já, desculpa, gente. Boa noite. Desculpa atrasar, é que a gente trabalha até às 7 da noite na quarta-feira. Obrigada, Roca, pelo tempo de recuperar um pouco o fôlego. Bom, agradecidos pelo convite da noite. Para iniciarmos a nossa palavra, nós pensamos num parágrafo que está no Boa Nova de Humberto de Campos. O prefácio do livro dele é lindíssimo. E há ali um trecho para nós iniciarmos a nossa conversação. Ele diz assim: hoje já não cogito de crer, porque sei, e o Mestre de Nazaré polariza igualmente as minhas esperanças. Lembro quando no mundo, palestrando com alguns amigos protestantes, vi que classificavam a Jesus como rocha dos séculos. Sorri e passei, como fazem os pretensos fortes de sua época. Hoje já não posso sorrir nem passar. Sinto a rocha milenária, iluminada e sublime, sustentando os nossos corações atolados no pântano das misérias seculares. É bem isso, meus amigos. Jesus, o governador espiritual da terra, por amor a nós, nos sustenta até que possamos alcançar a paz. Bem nos disse ele: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E observando os dias que estamos vivenciando hoje, vemos o espolcar das injúrias e da violência. E observamos que Jesus está necessitado de estar em nós, porque Ele nos sustenta os corações nesse pântano milenar das nossas misérias seculares. Mas é preciso
que estejamos com Ele. E nessa hora em que no mês de dezembro, mais intensamente na terra se lembra do Senhor, e a sua presença se faz maior entre nós, que vamos fazer algumas recordações. Era em Roma o império que dominava a terra. Ali as guerras eram comuns, o instinto de dominação, a escravidão sempre fez parte da história da terra. Escravizavam-se os vencidos, aqueles que eram os vencedores. Não importava a raça, se era branca, se não era, todos eram escravizados pelos povos vencedores, e naquela época o povo vencedor era Roma. Quando estava com cerca dos seus 19 anos de idade, Caio Júlio César Augusto teve a observação da morte de Júlio César, que era seu tio-avô, e que tinha deixado em testamento para ele os seus bens e a herança de tudo. E ele então, já um jovem com tremenda responsabilidade, porque nós sabemos que nada vem por acaso. Aquela época de Augusto foi classificada na história como o século de Augusto. E ele conseguiu pacificar o Império Romano. Dizem os espíritos elevados que foi a presença de amor de Jesus que, envolvendo a terra, acalmou os ânimos. E nunca, em toda a época do Império, houve tanta paz quanto no governo de Augusto, Caio César Otaviano, que se tornou imperador de Roma e regeu Roma por 41 anos, até a sua morte, por volta dos 75 anos. Jesus nasceu nessa época em que a Pax Romana, eles falavam, a paz de Roma. Não havia violência como sempre acontecia, aquelas revoltas, as guerras, rebeldes, havia uma certa paz. Os povos não se levantavam contra Roma, havia um certo armistício. E era a presença do amor de Jesus, o Mestre dos Mestres, que veio até nós das esferas mais elevadas para nos ensinar que também nós, os seres que estamos atolados nesse mundo de provas e expiações, podemos alçar o voo da beleza sublime em direção às estrelas. Também nós temos essa oportunidade. E quando Jesus iniciou o seu ministério, por volta dos seus 30 anos de idade, todo ano nós falamos do nascimento dele. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais à frente. Diz o evangelista João que ali nas margens do Rio Jordão, onde ele havia sido batizado na véspera por João Batista, e ouviram uma voz poderosa quando ele se levantou das águas, e alguns videntes viram uma espécie de pomba luminosa e escutaram: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Naquele dia seguinte,
estando João com alguns de seus discípulos, e o evangelista João nos diz que ali estavam André, Pedro, estava João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, estava ali Filipe. E quando Jesus passava, João Batista o apontou, dizendo: eis aí o Cordeiro do Senhor. E André o começou a seguir. E ali André, acompanhando Jesus, esse percebeu, voltou-se e lhe perguntou o que ele desejava. E ele respondeu: Senhor, aonde moras? E ele levou para o local aonde estava ele hospedado e ficou algum tempo conversando com André, que, tendo sido discípulo de João Batista, ouviu muito bem quando ele apontou e disse: eis aí o Cordeiro do Senhor. E ele ficou tão impressionado com aquilo que ouviu, que imediatamente ele foi chamar Simão, seu irmão, e disse a ele que tinha encontrado o Messias e que ele vinha de Nazaré. Simão duvidou naquele momento, porque não havia nada de ilustre que tivesse apontamentos ali em Israel. Vocês me escutam? Então, meus queridos, não havia naquele momento nenhum apontamento de referência nobre sobre Nazaré. E o próprio Simão duvidou naquele momento, mas como? Nunca se ouviu falar de nada de bom que tivesse saído de Nazaré. E André instou com ele: venha e veja por si mesmo. E quando ele se aproximou de Jesus e André o apresentou, Jesus disse: Simão Bar-Jonas, eu te chamarei de Cefas, Pedro, a rocha, filho. E ali eles conversaram. Aí foram chamar Filipe. E Filipe também apresentado a Jesus. É aquele trecho que eles estavam indo em direção a Cafarnaum, quando encontraram também Natanael, que Filipe tinha combinado de encontrar no trecho do caminho, e debaixo de uma figueira Natanael o esperava. E Natanael o convidou para conhecer o Messias, que vinha de Nazaré, filho de José. E a resposta foi a mesma: mas como? Algo de bom terá saído de Nazaré? Mas ali Filipe instou com ele, e ele foi até Jesus. E Jesus lhe disse: eis aí um israelita correto, em quem não há dolo, um israelita honesto. Ele falou: como sabe, Senhor? E ele respondeu: antes mesmo que Filipe te visse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Aí, naquele momento, Natanael, que seria depois também chamado de Bartolomeu, ele falou assim: Senhor meu, eu creio. E Jesus falou: crês por causa disso, um dia verás os anjos do céu sobrevoando o Filho do Homem. E dali, conta o Evangelho de João, passaram-se 3 dias e eles chegaram em Caná da Galileia.
onde havia aquela festa de casamento e Jesus e sua mãe e seus irmãos tinham sido convidados. E ali, 3 dias depois dele conhecer a esses, eles estavam com ele. Eles o estavam seguindo. Caná ficava a cerca de 8 quilômetros de Nazaré. É bem diferente de Canaã. Às vezes as pessoas confundem. Caná era uma cidadezinha perto de Nazaré. Canaã era uma terra mais distante, que ficava lá nas proximidades da Síria. E ali, Jesus tendo chegado para aquele casamento, uma jovenzinha chamada Noemi estava se casando e eles gostavam muito da família. E no meio desse casamento, todos conhecem a história, acabou o vinho, porque algumas pessoas já tinham ouvido falar que o Messias estava presente. E aí foi muito mais convidado do que o que era esperado naquela festa de casamento. Muita gente. E quando chegou uma certa hora, Maria veio preocupada e falou com ele: meu filho, o vinho acabou. Porque naquela época as festas duravam alguns dias, dependendo das posses dos noivos. Às vezes 2 dias, 3, 5, 7, às vezes até 2 semanas. E fazia poucos dias, segundo dia, já tinha acabado o vinho. E Jesus carinhosamente lhe respondeu: mulher, que tenho eu com isso? A minha hora ainda não chegou. Dizem que naquela época falar assim mulher era um termo carinhoso, quase como se fosse mãezinha. E ela pediu, porque era sinal de mau agouro. Imagina naquela época, se hoje a gente ainda vê certas superstições, imagina naquela época. Então era um sinal de mau agouro se o vinho acabasse antes da festa do casamento terminar. E Maria intercedeu pelos noivos para que não ficasse aquela conversação desastrosa no ar que pudesse modificar o sentimento de felicidade dos noivos. E ela pediu, e Jesus atendeu. Ela chamou os servos e lhes disse: fazei tudo que ele vos ordenar. Só nessa frase nós já sabemos as maravilhas que Maria deve ter presenciado do seu filho ao longo da sua vida. O que ele era capaz de fazer? Porque senão ela não tinha pedido, ela sabia. E aí eles se aproximaram e Jesus lhes pediu que trouxessem aqueles cântaros de barro onde ficava água. Eram 6. Em cada um deles cabia 80 litros de água. Então, eram 480 litros. E Jesus impôs as mãos e pediu a eles que levassem para que o mordomo, que era o provador do vinho, experimentasse. E quando experimentou, ele, que não sabia da situação, chamou o noivo e falou assim: você fez uma coisa inusitada e estranha, porque em todos os casamentos, todos primeiro dão o melhor vinho, porque as pessoas ainda estão sóbrias, e deixam o vinho pior, que é mais barato, para depois. Você fez o contrário. Você
ofereceu agora, quando muitos já não mais estão sóbrios, o melhor vinho. Somente os mordomos sabiam o que Jesus tinha feito, ele e sua mãe, mas os discípulos também viram. E esse foi o marco inicial. Eles presenciaram essa fenomenologia e se encantaram e seguiram Jesus com mais segurança, na certeza de que ele era alguém especial, embora ainda pensassem que o Messias de Israel seria um guerreiro que libertasse o povo hebreu do jugo romano. Dali, eles seguiram em direção a Cafarnaum. Desceram para lá Maria, seus discípulos estavam com ele, Pedro, Natanael, Filipe, André e João, o mais novo. Desceram até Cafarnaum junto com Maria e seus irmãos. Para aqueles que vêm talvez a primeira vez e que não sabem, haviam irmãos. Jesus, o evangelista Lucas, ele nos dá o trabalho de dizer que Jesus foi o filho primogênito. Para dizer isso significa o filho mais velho, aquele que veio primeiro. E segundo as normas da época, o filho primogênito, aquele que abria primeiro o útero, deveria ser levado em Jerusalém para ser apresentado ao templo. E foi isso que tinha acontecido com Jesus. Lucas dá até os nomes. Um chamava Simão, um chamava José, outro chamava-se Judas, tinha uma irmã que chamava Ruth. Então, ele tinha muitos irmãos, e naquela época era abençoada a família que tinha muitos filhos, porque é hoje uma coisa estranha acontecendo no mundo, né? Naquela época eles tinham que ter muitos filhos para que defendessem, se precisassem, o seu país em caso de guerra. Hoje, depois de tanto tempo, nós estamos vendo o mundo querendo filhos, a Rússia dando regalias para quem tiver mais filhos, o Japão pelejando para quem tiver mais filhos, na Europa, em alguns lugares preocupados até se vão ter pessoas para servirem ao exército, porque está diminuindo cada vez mais o número de pessoas. Então, é como se estivéssemos recrudescendo no tempo. Mas, graças a Deus, as coisas estão melhorando e um dia o amor vai pacificar a terra e todos nos amaremos uns aos outros. Jesus ficou uns 2, 3 dias com a sua família em Nazaré e depois foi com seus discípulos para Cafarnaum. E lá foi aonde ele estabeleceu a sua morada, junto com Simão Pedro, um local que era de comércio intenso, muitas pessoas, à beira do lago de Genezaré, aonde os pescadores, se reuniam. Alguns folclores narrados das escutas que acontecem no mundo espiritual, como a Amélia Rodrigues, que no livro Tribo de Deus, ela conta quando Pedro ouviu falar de Jesus. Pedro já conhecia Jesus pelo Evangelho de João, mas algumas histórias da espiritualidade superior nos traz. E diz ali ela que Pedro tinha ouvido falar de Jesus
mas não tinha se entusiasmado, porque muitos messias já tinham passado por Israel, pretensos messias. Então ele não ligou muito, mas de tanto ouvir falar, ele se viu indo em direção ao local onde Jesus iria falar. E foi. E quando ele estava lá, diz Amélia Rodrigues que Jesus falava à multidão sobre o seu reino de amor, e uma mulher que estava presente, ela interrompeu o mestre e falou: eu te seguirei, Senhor, se o Senhor curar a minha filhinha que é cega. Mas ela tremia tanto que ela não conseguia. Então Pedro estava atrás dela, pegou a menina e se aproximou de Jesus. E quando Jesus ergueu a mão, passou na cabeça da menina, involuntariamente a mão tocou no peito de Pedro. Ele só escutou aquele alarido, a mulher gritando de felicidade que a filhinha enxergava, que a menina disse que enxergava, mas ele ficou numa espécie de estado de transe. E quando ele despertou, não havia mais ninguém ali, segundo a narrativa, mas pelo Evangelho de João, nós sabemos que Pedro havia conversado antes com Jesus. Então, quando Jesus se aproximou dos pescadores um dia em Cafarnaum, e estando ali João, Tiago, Pedro e André, primeiramente a Pedro e André, ele se dirigiu e lhes disse: vinde comigo e sede meus discípulos, eu vos farei pescadores de homens. Eles não titubearam, já tinham contato com Jesus. E depois também com os jovens João e Tiago, filhos de Salomé e de Zebedeu. Jesus curava incessantemente. Ele tinha piedade e compaixão das misérias humanas. Em Cafarnaum, tendo lá chegado, depois de passar em muitos lugares, curando incessantemente, até na Síria, lá chegou e encontrou a sogra de Pedro ardendo em febre. Ele a tomou pela mão e imediatamente a febre a deixou, e ela se pôs a servi-los, a todos eles e ao mestre. É um cabedal de trabalho de amor que nós vemos Jesus realizando. Uma das nossas histórias favoritas, e que nós aqui já muito também relatamos, mas que vale a pena rememorar, é quando ele, estando em Cafarnaum, veio até ele o chefe da sinagoga local, Jairo, a implorar que ele cuidasse da sua filhinha que estava à morte. Ele era tão respeitado pelo povo da localidade que a multidão que comprimia tudo, quando viu Jairo chegando, foi abrindo caminho para que ele pudesse passar. E chegando até Jesus, humildemente ele se ajoelhou e implorou. Para se ver um chefe da sinagoga humildemente fazer isso, vê-se a grandeza moral daquele homem. E Jesus se abaixou para o levantar e se dispôs a ir com ele.
Mas naquele momento, uma mulher que já havia 12 anos padecia de uma hemorragia, que tinha despendido todo o seu dinheiro na época, tentando se curar em vão, estava pálida, com aquela anemia intensíssima, por falta de ferro, por aquele sangramento continuado. Ela havia andado muitos quilômetros sozinha, porque a família a tinha abandonado, envergonhada a família daquele problema que ela revelava, incurável. Mas ela tinha pensado que ele poderia curá-la. E quando ela, depois de muito esforço, está chegando aonde ele se encontrava, eis que ele começa a caminhar com Jairo em direção à sinagoga. Ela estava a poucos passos e ela pensa, ao menos eu consegui tocar-lhe a túnica, eu conseguirei ficar curada. E ela estica o braço no meio da multidão e toca na roupa de Jesus, e ele para imediatamente. Quem foi que me tocou? E Pedro lhe disse, Senhor, nessa multidão aqui, todos estão te encostando. Como é que o Senhor quer saber quem foi que te tocou? Todo mundo te tocou. Ele responde, é que eu senti que de mim saiu uma virtude. Olha só, uma energia de amor indo dela, que atraiu a energia curativa de Jesus. E ela, se vendo descoberta, se ajoelhou e disse, fui eu, Senhor, e contou a sua história. E ele disse, minha filha, a tua fé te curou, vá em paz. Dizem alguns que ela foi Verônica, a mulher que depois, quando Jesus caminhava para a crucificação, levou aquela toalha de linho branco. Ela queria presentear Jesus de algum modo, mas era tarde. Ela o encontrou caminhando para a cruz. Ela não sabia o que fazer para amenizar o seu sofrimento. Então, a ideia que ela teve, numa hora em que ele sucumbiu ao peso da cruz, ela se aproximou correndo, abrindo espaço, e enxugou o seu rosto com aquela toalha de linho branco, que até hoje gera controvérsias nas histórias do grande sudário, né? Que tem um aspecto de Jesus. Há poucos dias atrás ainda saiu um comunicado desse, que tinham conseguido provar que era verdadeiro. Não sabemos ainda, né? Um pano durar 2000 anos não é nada fácil, não. O tempo dirá. Mas ela partiu e Jesus foi com Jairo. E chegando ali na casa de Jairo, os servos disseram a ele que ele não precisava ter ido incomodar o mestre, a menina já tinha morrido. E Jesus olha para Jairo no meio daquelas pessoas e diz, a menina não morreu, ela apenas dorme. E eles riram dele, zombaram, mas ele pediu que todos se fossem. Ficou apenas Jairo, sua mulher e seus médiuns de efeitos físicos, Pedro, Tiago e João. E pegando a menina pela mão, ele disse, Talita, cumi, quer dizer, menina, levanta-te. E ela saiu do estado de catalepsia em que ela se encontrava. Jesus a despertou naquele momento.
e para a alegria dos seus pais, ele a entregou a eles. Jesus tinha seguidores demais. Ele tinha seguidores na Grécia, na Síria, em diversos lugares, porque o seu nome crescia e era de toda a parte que lhe traziam pessoas doentes, acamadas, o que eles chamavam de endemoniados, que eram os obsediados. E Jesus fazia com que todos ficassem em paz. Certa feita, estando ele numa sinagoga em Cafarnaum e também em Nazaré, aconteceram dois fatos semelhantes. Era um sábado e aproximou-se ali um homem gritando: Jesus, filho de Davi, tu és o Santo de Deus. E Jesus percebeu o espírito que o estava envolvendo num processo obsessivo e falou a ele: cala-te e deixa em paz esse homem. E imediatamente tudo se acalmou e as pessoas ficavam: mas quem é esse homem que até os espíritos das trevas obedecem? É necessária uma moralidade superior para que um espírito infeliz, ignorante do bem, obedeça. E Jesus foi o maior de todos que pisou aqui na terra. O Filho de Deus que desceu das esferas mais elevadas por amor aos homens, para nos mostrar o amor. Nós que ainda nos sujeitávamos nessa época ao aprendizado em cima de tantas dores e aflições. E Jesus nos mostrou: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E nos disse: conhecereis a verdade, e ela vos tornará livres. São tantas as histórias, uma delas também tão marcante, quando ele estava em Cafarnaum e um centurião romano se aproximou e pediu: Senhor, meu servo está doente e eu te peço que o possa ajudar. E Jesus se dispunha a ir com ele e ele falou: não, Senhor, o Senhor não precisa ir comigo. Eu sou um centurião romano. Quando os meus superiores ordenam, eu obedeço. E quando eu comando os meus soldados, eles me obedecem. Dize aos seus que vão, e eles irão e curarão o meu servo. Jesus olhou e disse assim: jamais vi tão grande fé em Israel. Em verdade vos digo que muitos virão do setentrião, do oriente, do meio-dia, de diversos lugares do planeta, que ouvirão a minha voz e atenderão o meu convite. Dizem alguns historiadores que esse centurião romano, algum tempo depois, há uma história tão linda, está num dos livros do Rochester, psicografado pela Vera Lúcia Krijanovskaya, em que a Vera Krijanovskaya, ele conta, e já contamos também, mas vale a pena rememorar, uma das histórias mais emocionantes que nós já pudemos ler.
Quando Jesus foi preso, estava na Torre Antônia, que era onde eles prendiam os prisioneiros mais afamados. Ele passou a noite sendo torturado, nós todos o sabemos. No dia seguinte, o centurião estava lá e soube que Jesus havia sido preso e deu uma reprimenda nos seus soldados porque eles haviam provocado sofrimento e dor em Jesus. Naquela noite ele estava de folga. Olha só, tudo acontece de modo que precisa acontecer. Se ele estivesse lá, eles não teriam chicoteado Jesus, lhe colocado a coroa de espinhos e nem lacerado o seu corpo. Quando ele entrou na cela e viu Jesus, ele que amava Jesus, aquele centurião, porque ele havia já ouvido muitas palestras de Jesus para o povo, ele falava o aramaico, e ele viu Jesus daquele jeito, todo machucado, ensanguentado. Ele falou assim: Senhor, eu sou um centurião romano, e se eu morrer, qualquer centurião pode me substituir, mas o Senhor não. Quem ajudará os paralíticos a se levantarem? Quem dará vista aos cegos? Quem curará os leprosos? Quem acalmará as dores com a sua palavra terna e boa? Senhor, vamos fazer o seguinte: eu visto as suas roupas e o Senhor veste as minhas. O Senhor sai pela prisão para a rua em liberdade, eu morro em seu lugar. Nenhum discípulo teve essa coragem. Todos tiveram medo pelo instinto de sobrevivência. Não julgamos. Provavelmente nós todos faríamos a mesma coisa. Tinham fugido, com exceção de João. E ali, Jesus diz que não, que ele faria isso depois, no futuro, muito além. Mas que naquele momento ele precisava dar um testemunho para aquilo que ele tinha vindo realizar. Aí o centurião escutou uma balbúrdia lá na entrada e chegou lá. Ele viu seus soldados tentando impedir uma mulher de lá entrar. E pela característica fisionômica, embora os cabelos já alvejados pelo tempo, ele viu que era a mãe, porque eram parecidos. Os soldados não permitiam. E diz Rochester que ele admoestou os soldados que não havia nada nas leis romanas que impedisse uma mãe de ver o seu filho condenado. E ele pessoalmente a levou até a cela. Quando ela viu Jesus, ela amoleceu, a pressão caiu de ver o seu filho daquele jeito, e ela foi para o chão. E Jesus, todo ferido, adquiriu forças para se aproximar dela, pegá-la pelas mãos, levantá-la pelos ombros, com toda a dificuldade das suas feridas. E a levantou com todo carinho, a abraçando, a lhe dizer: mãe, para isso eu já te preparei há muito, porque ele avisava
aos companheiros o que lhe sucederia, e ela era a primeira a saber. Ela sabia desde antes, porque Simeão no templo, ao ver o menino, e ele e a profetisa Ana disseram a Maria que uma espada lhe trespassaria o peito. Ela estava há muitos e muitos anos guardando tudo no seu coração. E ela então recuperou-se, recuperou o fôlego e disse: me perdoa, meu filho, a fraqueza de mãe. Eu vou mostrar ao mundo que sou uma mãe digna do filho que eu tenho. E se levantou, estando com ele, João ali a abraçá-la naquela cruz do Calvário, dando a sua presença de amor e o seu testemunho para o seu filho amado. Mas Jesus veio com essa missão de amor e transformou o seu sofrimento e a sua dor numa glória lunífera. Ele transformou a morte em vida quando ele, surgindo depois aos seus discípulos, com todas as portas e janelas fechadas, mostrou a eles a certeza da imortalidade. Para todos eles reunidos, um pouquinho antes, ele havia aparecido para Simão Pedro, que estava do lado de fora e nem conversava muito com seus irmãos discípulos, porque ele se achava pior das criaturas, ele se achava culpado, ele não se achava digno de pertencer ao rebanho do Senhor. E tinha ido à casa de Marta, Maria e Lázaro em Betânia, os amigos de Jesus desde a infância. E ali, quando ele os viu chorando por causa da morte de Jesus e lhes contou que Maria de Magdala havia visto o Senhor que voltara da morte, e ele não conseguia acreditar, imediatamente os três irmãos passaram do choro à alegria, porque acreditaram plenamente, convictamente, pois que se Jesus tinha trazido Lázaro de volta, o que seria para ele o esforço de trazê-lo? Só que Lázaro veio no corpo humano. Foi realmente uma ressuscitação do corpo, que estava num processo de letargia, e ele, Jesus, veio em espírito. Mas conta ali no livro Jesus Voltando, pela psicografia de João Nunes Maia, nós vemos que naquele momento em que eles se ajoelharam cantando, chorando agora de emoção e felicidade, sentiram um perfume no ar. Era o mesmo perfume de nardo que Maria, a irmã mais jovem de Marta, no jantar na casa de Simão o leproso em Betânia, quando Lázaro estava presente, sentado à mesa com ele, todos já os irmãos sabendo da surpresa, Maria vem e derrama sobre ele o perfume de nardo, que era o mais caro da época. E aquilo gerou uma insatisfação em Judas, que era o responsável pela moeda dos seus companheiros. E ele falou: mas você podia ter dado isso aos pobres, porque é muito dinheiro para desperdiçar no perfume. E Jesus admoestou, e é verdade. Jesus falou: os pobres tê-los-ei sempre, a mim não.
E essa mulher será sempre lembrada por isso que ela fez. E naquele dia que eles estavam chorando de emoção em Betânia, quando Pedro anunciou a volta de Jesus depois da morte, eles sentiram esse perfume no ar que identificava. E aí viram Jesus luminoso, com toda a sua beleza e esplendor, volitando no ar, e saudou os seus amigos, saudou a Pedro, saudou a Marta, a Maria e a Lázaro. E Pedro viu que nenhuma palavra de admoestação saía dele. Pelo contrário, ele pediu a Pedro que voltasse a Jerusalém para estar com seus irmãos. E a Marta, Maria e Lázaro que seguissem levando a palavra de amor e a boa nova. Então Lázaro depois se distanciou primeiro, foi para uma pequena localidade cristã chamada na época de Filadélfia. Foi a conta das irmãs se desfazerem de todos os seus bens para seguirem com ele. E consta que eles chegaram até a França depois, levando o Evangelho de Jesus. Foram tantas as histórias que João bem disse que se tudo que Jesus fez, todos os acontecimentos ligados a ele, fossem ser passados pela escrita, que na época eram os pergaminhos, não haveria o suficiente no mundo para os seus relatos. Então Jesus é a luz do mundo, é o sol da terra, é essa rocha milenária de quem nos fala Humberto de Campos, que sustenta os nossos corações atolados no pântano das misérias seculares. Ele nos levantou do pântano, ele nos trouxe a beleza da imortalidade, ele nos trouxe o convite de amor. E o Espiritismo é a misericórdia divina, a compaixão de Jesus para conosco, que nos deu conhecimento para nos tornarmos livres, para seguir os seus conceitos. Então, como espíritas, devemos nos lembrar: amai-vos. Eis o meu primeiro ensinamento, disse o Espírito de verdade. Instruí-vos. Eis o segundo. Como disse Jesus no passado: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Antes de irdes oferecer uma oferenda a Deus, ide em primeiro lugar vos reconciliar com o vosso adversário. A hora é difícil, a hora de dor, a hora de sofrimento, mas a hora é de testemunhar o amor. Que nós que já temos conosco o conhecimento do Evangelho de Jesus e o Espiritismo que nos veio com o acréscimo da sua misericórdia, possamos agir consoante aos seus ensinamentos. E não é nada fácil, mas é possível amar. Hoje nós tivemos a oportunidade de conversar com o Senhor, que ele foi numa consulta, ele estava com a camiseta escrita Fé, e a esposa tinha nos dito que ele estava bebendo todos os dias, mas ele estava com todos os seus exames normais, espetacular. Então nós perguntamos a ele:
O senhor está conseguindo fazer isso que está na sua camiseta? Ele falou, eu tento, mas não é fácil, não. Essa é a nossa desculpa do cotidiano. Mas aquele que conhece o mestre tem o dever de se melhorar para o mundo melhor amanhã, para o mundo em que sonhamos. Necessário é nós sermos melhores a cada dia. O nosso tempo já passou, o tempo que a Ana nos deu. Então, meus queridos, lembremos Jesus, estejamos juntos na fraternidade e no amor, e tenhamos conosco, em nosso coração, seus ensinos, porque a hora é de ser a mulher samaritana, e é agora em que devereis amar a Deus em espírito e verdade. São esses os adoradores que o Pai deseja. O templo somos nós, que sejamos o templo. Muita paz a todos. Olha, está aí a pregação da Jane, não precisa comentário nenhum, né? Porque uma maravilha dessa não precisa comentário, não tem o que comentar. Ela já trouxe tudo para nós, assim, tão, uma sutileza tão grande, mas tão amorosa, que não precisamos comentar, é só raciocinarmos, só levarmos para nós essa reflexão para o nosso dia a dia. Boa noite. Após a palestra da Jane, é desnecessário comentar, falar mais sobre Jesus. Ela nos leva de volta ao tempo dele. Eu, para mim, ela já viveu lá, ela estava lá nessa época. Toda vez ela nos leva pelos campos da Palestina, Jerusalém, Nazaré, Cafarnaum, no mar de Genezaré. Então, nesse clima, nesse ambiente, nós só vamos agradecer a oportunidade que tivemos. Vamos pedir permissão para o encerramento da nossa reunião e, em homenagem ao nosso mestre, mais uma vez, que possamos repetir a prece que ele nos ensinou e que seja, de fato, o nosso sentimento. Pai nosso, que estás no céu, santificado, Senhor, seja teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, e perdoa as nossas dívidas, como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos. Muito obrigado, boa noite, até a próxima. Obrigado.